Últimas notícias do São Paulo, bora fazer um apanhado de mercado da bola, trazendo algumas informações apuradas exclusivas, falar sobre a troca entre Flamengo e São Paulo por Marcos Otoni e Alan. Não é invenção, não é loucura, e a gente vai explicar alguns detalhes. Aliás, loucura pode ser, mas real ele é. Detalhes sobre a saída do Eric, Ibali também saiu e sondagens pelo lateral direito Mike. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube, trazer a primeira informação do vídeo de hoje. O Juventude avançou na contratação do volante Ibali, que ainda pertence ao São Paulo e tem contrato com o tricolor paulista até dezembro de 2027. Uma informação que foi dada primeiro pelo Bruno Muck. A gente foi atrás para não confirmar a informação, não duvidando do colega, mas para a gente também trazer a nossa apuração, para a gente entender mais bastidores e até do motivo dele não ser utilizado. Já que o São Paulo está contratando tanto volante, por que não dar uma chance ao Ibali? Então o Juventude está avançado nessa negociação. A tendência é nos próximos dias o Juventude já anunciar aí a contratação do jogador por empréstimo até ao fim da Série B. O Juventude arcará com 100% dos salários do jogador, tá? E aí eu fui conversar com algumas pessoas do São Paulo para entender de fato o motivo disso tudo rolar. Por que o Ibali não ter oportunidades? Porque na visão ainda do Departamento de Futebol do São Paulo, o Ibali precisa de uma rodagem de Série B para voltar, quem sabe, no início de 2027, aí já com uma rodagem interessante. Na avaliação desde a base, o Ibali ele foi diagnosticado com um jogador com muito talento, mas com muitas deficiências básicas ainda para os padrões do futebol brasileiro. Ele chegou, foi garimpado lá pelo São Paulo na África e tudo, então o futebol onde ele estava não era um dos mais competitivos na avaliação do Departamento de Futebol do São Paulo. Então a ideia foi, ele jogou no nosso Sub-20, se adaptou à base. A gente viu que tem talento, mas desde a base a gente viu que ele precisava ainda de uma cancha para virar atleta profissional do São Paulo. A gente emprestou para a Inter de Limeira, onde ele teve uma rodagem importante, e também no Campeonato Paulista. Aí ele evoluiu, ele saiu de uma equipe de Série D para ir para uma equipe de Série C no Retrô, onde ele também teve destaque, onde ele também acabou conseguindo ter uma rodagem interessante na Série C. E aí a avaliação de São Paulo é que agora, ele podendo ir para o Juventude, jogar uma Série B, um campeonato mais competitivo, ele possa voltar em janeiro do ano que vem, quem sabe, do ano que vem não, né? Não viramos ainda, em 2027, já mais pronto para a equipe profissional. Até as pessoas com que eu conversei falaram até uma delas, na verdade, provocou, falou, pô, vocês, e aí ele me incluiu, falam tanto de falta de projeto, né, de evolução para os jogadores da base, a gente está fazendo isso com o Ibali. Então é a visão das pessoas ali de dentro do clube referente a essa situação aí do Ibali. Lógico que também ele pode acabar valorizando na Série B, pode vir alguma proposta de fato oficial para uma venda e tudo, mas é um jogador que internamente é visto com muito talento, mas que ainda precisava ter uma evolução gradativa para, quem sabe, poder atuar profissionalmente pela primeira vez com a camisa do São Paulo. Você gosta do Ibali? Você acha que ele poderia ficar no São Paulo um pouquinho para ver se poderia dar rodagem, minutagem, pudesse corresponder? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá bom, camarada? Bora trazer mais duas informações do vídeo de hoje. São Paulo definiu a venda do Eric, e a gente vai trazer todos os detalhes. O São Paulo fez uma nota e uma publicação no seu site trazendo todos os detalhes. E aí eu sei que há até uma interpretação dúbia do que foi escrito pelo São Paulo. E aí conversei com as pessoas do clube, tá? Não fui no Vitória nesse caso, fui nas pessoas do clube que me afirmaram que é um valor a mais, que tem a venda do Eric, e acertaram paralelamente outra questão. Não é uma questão que se junta. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Vou trazer aqui a nota do São Paulo e vou explicando um pouquinho para vocês. O São Paulo fechou a venda do Eric com o Vitória por 7 milhões de reais. Esse valor de 7 milhões de reais é referente a 50% dos direitos do Eric. O São Paulo tinha 70, fica com 20, visando uma venda futura, e os outros 50 pertencem ao próprio Eric, tá? Desse montante dos 7 milhões, o São Paulo vai receber 6 milhões e 300 mil. Isso porque os outros 700 mil
serão pagos ao atleta, porque o São Paulo ainda tinha alguns débitos aí de premiação, direitos de imagem, para pagar o Érico, então o Vitória assume aí todos esses valores, tá? Vai ser pago diretamente. Então, o São Paulo era quem devia, agora quem vai dever é o Vitória que se cuide por lá, tá? Além disso, tá? Além disso. Então, era uma coisa que na negociação incomodou o São Paulo, a gente falou aqui, o Vitória não tinha o débito com o São Paulo de 9 milhões, não era esse o valor, era um valor bem menor referente à situação do Wellington Rato e também aquele pagamento da multa de 1 milhão e também do empréstimo, tinha alguns débitos. E quando o São Paulo conversa com o Vitória, o São Paulo falou, beleza, a gente negocia o Eric, mas a gente também precisa entender aqui essas negociações aqui, porque não dá também para você ficar me devendo a gente fechar um novo acordo. Vamos acertar o Eric e vamos acertar todos esses débitos. E aí o São Paulo, além, tá? Esses valores que eu vou contar não descontam desses 6,3 milhões que o São Paulo vai receber. Não, é um valor diferente e a mais nesse montante. O São Paulo recebeu, tá? De acordo com o que eu sei, acertou o pagamento. Eles pagaram o 1 milhão de reais pela multa da escalação do atleta na última rodada do Campeonato Brasileiro e pagaram também os 200 mil que são referentes àquele empréstimo que o Vitória fez antes de adquirir em definitivo, no meio do ano. O Vitória tinha que pagar 1 milhão, tinha pagado, quitado 800 mil, e aí pagou os 200 mil que faltavam. Além disso, tinha um débito referente ao Wellington Rato, que era um valor de 1 milhão e 600 mil reais, que foi um valor que faltava ali do Vitória pagar pelo Wellington Rato. Do que eu consegui de informação com o pessoal do São Paulo, esse valor foi quitado, tá? Então todos esses valores, do 1 milhão pela utilização, os 200 mil pelo empréstimo e esse valor do Wellington Rato foi quitado, tá? E aí o São Paulo recebe esse valor já e aí postergou o primeiro pagamento, porque esse valor de 6,3 milhões de reais, o São Paulo parcelou com Vitória em 10 parcelas. E a primeira parcela será paga no dia 30 de março de 2026. Então o São Paulo fala, ó, vamos fazer o seguinte, beleza, vamos negociar aqui. Esses valores que você tem pendentes, você me paga à vista, e aí a gente posterga aí o primeiro pagamento do Eric, a primeira parcela lá para março. Então foi mais ou menos esse acordo, essa roupagem, que foi a negociação entre São Paulo e Vitória. Você gostou do negócio? Você conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Quero saber aí de vocês nos comentários que a gente esclarece para vocês, tá? E essa troca entre São Paulo e Flamengo por Marcos Antônio e por Alan. Bora trazer vários detalhes, eu vou tentar ser o mais didático possível, porque é um negócio que é complexo, que ainda não há de fato uma negociação vigente, são ideias, são conversas ainda, não foi algo colocado no papel, tá? Vamos lá. A gente trouxe mais cedo, com exclusividade, tá? Em parceria com o Paparazzo Rubro-Negro e com o Flazoeiro, de que o Flamengo estava estudando a possibilidade de avançar no Marcos Antônio mediante a colocar o volante Alan no negócio, né? Então vamos trazer toda a linha cronológica. Há 2 semanas a gente falou da sondagem do São Paulo pelo Alan, mas naquela época era só uma sondagem. Aí veio o Vene Casagrande, acho que foi ontem, né? Trazendo a informação de que o São Paulo estava conversando com o Alan, mas tinha emperrado por conta da renovação do Felipe Luiz. Beleza? Aí também o Paparazzo Rubro-Negro tinha falado sobre o interesse do Flamengo. A gente tinha conversado com o staff naquela época e ainda não tinha algo concreto, tá? Mas hoje o cenário já mudou. Por quê? Hoje aconteceu a renovação de contrato do Felipe Luiz. Do que eu tenho de informação, que eu conversei com os colegas, o Felipe Luiz acertou no final da noite de ontem. E aí, depois que o Flamengo já teve o acerto, já começou a correr para o planejamento da próxima temporada. Então, algumas coisas que estavam pendentes ali, o Flamengo já começou a trabalhar, e nisso, a negociação do Alan e também do Marcos Antônio. Então, Flamengo, vamos lá, por partes. O Alan já topou jogar no São Paulo, tá? E o São Paulo tem o interesse, até do que eu conversei com uma pessoa do São Paulo, eles querem fechar essa negociação no máximo até a virada do ano, tá? Então no máximo ali no dia 1 eles querem já fechar essa negociação. Eles ainda afirmam que não chegou nada oficial para o Marcos Antônio. Eles sabem do interesse, eles sabem de tudo, mas que ainda oficialmente não chegou essa proposta para o Marcos Antônio, beleza? Então o São Paulo envia a proposta por empréstimo com opção que pode virar a obrigação de comprar o Alan, e aí o Flamengo, o que o Flamengo faz? Ó, beleza, você quer o Alan? Aí o Flamengo está estudando a viabilidade, qual que será a proposta enviada. O Flamengo enviará uma proposta
pelo Marcos Antônio. E essa proposta incluirá o Alan. O Flamengo só está estudando como essa contraproposta será feita. Quais os valores que eles vão oferecer, os valores que eles vão oferecer para o atleta, se eles vão colocar o Alan em definitivo ou não, se eles vão colocar até um outro jogador ali no meio dessas negociações, até do que eu ouvi, eles estudam a possibilidade de um outro jogador até por uma sessão de empréstimo, mas não seria nenhum dos jogadores badalados, tá? Então, o Flamengo está estudando como é que vai enviar essa proposta. Isso a gente trouxe tudo com exclusividade, aí depois a ESPN trouxe a apuração deles também. Então aí o Flamengo está estudando como que vai incluir essa negociação. A ideia inicial é, vamos oferecer um dinheiro, e aí é isso que o Flamengo está pensando, qual que é o valor que vai oferecer ao São Paulo, pelo Marcos Antônio, e ainda colocar o Alan nesse bolo em definitivo. Então, ó, te dou um valor X, o Alan, e você me dá o Marcos Antônio. O São Paulo pode topar ou não essa negociação, faz parte. E até pode acontecer uma retaliação, já que você não quer negociar o Marcos Antônio, eu não vou negociar mais o Alan com você. Isso pode acontecer, a gente sabe como é mercado. Mas a ideia do São Paulo é só fechar com o Alan. E a ideia do Flamengo é, beleza, toma o Alan, mas vamos conversar por valores também com o Marcos Antônio. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Hoje a questão já mudou. Ontem, anteontem, as pessoas falavam que sabiam de sondagem e tudo, mas que não tinha chegado nada oficial. A coisa já está começando a esquentar. A proposta já foi enviada ao Alan e ao Flamengo pelo Alan, e aí o Flamengo está estudando uma contraproposta para incluir o Marcos Antônio. O José Boto é apaixonado pelo Marcos Antônio. O Boto trabalhou com o Marcos Antônio no Shakhtar e foi ele que foi o responsável por levá-lo ao PAOK. O José Boto estava no PAOK da Grécia quando o Marcos Antônio foi para lá. Então ele adora o Marcos Antônio, ele quer levar o jogador para lá. E o Felipe Luiz também entende que o jogador pode ser útil ao Flamengo. Eu ainda não sei ali se é um desejo do Marcos Antônio de fazer negócio. Eu suspeito que sim, né? Eu suspeito que sim por conta do projeto. Apesar dele ser São Paulino e tudo, o cara é profissional. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato se esse negócio pode ou não acontecer. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Ontem saiu uma notícia, tá? Que o Fluminense estava vendendo ainda, estava perto de vender aí o seu zagueiro para o Bolonha, da Itália, né? E tava vendo várias páginas, né, cara? Torcedores, influencers aí do São Paulo repercutindo, comentando, né? Agitou muito as redes sociais isso ontem, né? Que é mais uma venda do Fluminense, né? Que mostra o quão ridículo, né? O quão bizarro foi as vendas, ou melhor, as doações que o São Paulo fez esse ano aí das suas categorias de base, né, cara? Ontem essa informação e eu vi a galera pé da vida comentando sobre isso aqui, porque a informação foi o seguinte, ó. O Bolonha da Itália avança pela contratação do zagueiro Freitas do Fluminense. Então o negócio aí gira em torno de 8 milhões de euros, né, cara? Aí é um zagueiro que é limitadíssimo, tá? Jogador normal, o torcedor do Fluminense odeia ele, tá? Tipo assim, o cara, irmão, o torcedor do Fluminense tá comemorando essa venda aí de 8 milhões pelo Freitas, né? Ele já tem 25 anos de idade já, entendeu? Acho que é 25, se eu não tô enganado, né? Acho que é 25. E, cara, assim, só mostra o quão bizarro foi todas as vendas que o São Paulo fez esse ano, né, cara? O São Paulo vendeu jogador esse ano por 5 milhões de euros, por 6 milhões de euros, por 7 milhões de euros, né? O Matheus Alves, se não me engano, foi 7, né, cara? E, tipo assim, mano, o que essa gestão fez com a base esse ano é um negócio criminoso, entendeu? Tipo assim, criminoso, entendeu? E, tipo assim, depois a gente viu aí o porquê dessas vendas bizarras do São Paulo, né? Tanto que a polícia já está investigando já aí desvios de dinheiro aí das contas do São Paulo para contas dos dirigentes do São Paulo, né? Informação que o UOL trouxe que essa investigação, né? Que nessa investigação a polícia já tinha encontrado, né? Já esses saques, né, das contas do São Paulo para contas de dirigentes do São Paulo, né? Então acho que explica muito o porquê e o motivo de tanta venda por valor bizarro, né? Por valor bizarro. Enquanto isso, o Fluminense vendendo um zagueiro que a torcida odeia por 8 milhões de euros, né? Valor maior do que o do Matheus Alves, do que o do Henrique Carmo, né? E entre várias outras vendas que o São Paulo fez, né? O Ângelo também, que vendeu por um valor menor que esse. Tipo assim, cara, o que a diretoria fez com a base esse ano é um negócio criminoso,
né? Criminoso. Um monte de jogador aí bizarro já, que bem mais velho já, que tá em baixa, sendo vendido por valores maiores do que as promessas do São Paulo. Um negócio simplesmente inacreditável, né? Eu tô só comentando isso aqui porque eu vi uma repercussão muito grande, né, da torcida do São Paulo nas redes sociais sobre isso, né? Isso aqui é mais uma prova, nessa venda aqui do Freitas, mais uma prova do quão bizarro foi essas vendas esse ano do São Paulo. Negócio... Não tenho nem palavra para usar, né? Nem palavra para usar. E a gente sabe já o porquê das vendas, né? Vamos esperar aí as investigações da polícia terminar pra gente comentar mais sobre essas vendas aí que aconteceram nesse ano, né? Vou te contar um negócio, assim, cara. Mas enfim, rapaziada, vamos lá entrar no tema mercado. A bola tem muito hora essa aí, né? Que era times da Europa interessados já no Mike, né? No nosso lateral direito, o nosso cria Mike, né? Que foi muito bem na Copinha esse ano, né? Demorou para ganhar oportunidades no time principal esse ano, mas ganhou oportunidade. Oscilou ali, é verdade, que faz parte, é algo completamente normal, mas fez bons jogos também, né? E a gente espera, né, que ele ganhe mais minutos, mais espaço no ano que vem. Espero, né? Porque o São Paulo tá trazendo aí, né? Tá negociando a liberação com o Mirassol pelo Lucas Ramon, né? Então, é perigoso aí do Mike, né? A gente nem vê ele muito na próxima temporada ele ser vendido aí. Segundo o Alexander Vieira, o Mike recebeu sondagens do futebol europeu. Clubes da Ucrânia, Itália e Portugal fizeram contatos com os agentes do jogador nas últimas semanas. Em dificuldade financeira, o São Paulo admite venda em caso de boa proposta. Nem precisa de boa proposta, né, cara? Qualquer, irmão, merreca aí, qualquer 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de euros, o São Paulo já vende, né? Ou não foi assim que fizeram com o Ângelo? Ou não foi assim que fizeram com o Matheus Alves? Ou não foi assim que fizeram com o Henrique Carmo? Não foi assim, não foi? Então pronto, né? Então, tem time fazendo contato, fazendo sondagem, né? Até agora não chegou nenhuma proposta, mas ele já está sendo assediado pelo mercado europeu. Era um tipo de notícia aqui qualquer hora, irmão. Aí poderia sair a partir do momento que o Maicon começasse a ganhar destaque no time de cima, né? Então, assim, complicado, cara. Complicado porque é muito... Quando a gente fala sobre jogador de base do São Paulo, é muito desanimador porque ou a gente fica triste por não ver o jogador, né, por muito tempo no time de cima, e a outra parte que é triste é porque tu sabe, né, eu sei, você sabe, todo mundo sabe que vai ser vendido por um valor ridículo. Vai ser uma venda bizarra. Então, tipo, a gente sabe ali que o jogador pode jogar pouco no time de cima, e se for vendido, a gente tem certeza que vai ser mal vendido, né? Então, tipo assim, sempre quando o assunto é base e venda, dá uma tristeza falar, né? Porque a gente sabe aí porque a gente conhece muito bem a diretoria do São Paulo. Vamos para a última notícia de mercado da bola que a gente tem aqui, antes do nosso momento interativo, do nosso momento gincana Tier List, aqui no nosso Bom Dia Tricolor, falar desse aqui também, que tem o nome ligado ao São Paulo nesse momento, Lucas Ramon. E aí eu tenho 2 pontos para falar sobre ele. Primeiro, claro, passar a informação de que o São Paulo negocia a contratação do lateral direito Lucas Ramon, 31 anos, titular do Mirassol nessa última campanha espetacular que o Mirassol fez no Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon somou 44 jogos com a camisa do Mirassol em 2025, 5 gols e 5 assistências nessa campanha que levou o time a Libertadores da América, coisa que o São Paulo não conseguiu. Passada a informação, eu vou pegar o gancho aqui para falar 2 pontos. O gancho do Felipe Morandini, que mandou o seguinte no Superchat, valeu pela participação. Uma coisa que eu não entendi. Trouxe o Mailton, em menos de 6 meses, o emprestou por não precisar. E agora quer trazer outro lateral direito. Esse empréstimo do Mailton, eu acho um negócio assim completamente bizarro. Beleza, não rendeu com a camisa do São Paulo até agora? Não rendeu. Fato, não rendeu. Mas o cara estreou contra a LDU fora de casa. O cara estreou contra a LDU na altitude. Foi o primeiro jogo dele com a camisa do São Paulo. E de lá... Bom, desse jogo com a LDU pra cá, foi só desgraça. Foi só o time tomando pedrada, o time desfalcado, com um clima merda pra caralho, com protesto, com todo mundo puto, com o time esfacelado, sem nenhum tipo de perspectiva. Pô, beleza que o Mailton pode não ser um grande craque da história do futebol, mas você quer que o cara chegue e renda nesse contexto, sem ao menos testar
numa pré-temporada, num começo de temporada. Tudo bem, ó, o pessoal tá falando aqui que o Mailton é fraco, eu entendo, eu não acho que o Mailton é um grande craque do esporte mundial. Mas, pô, o cara chegou, estreou numa barca, não teve uma sequência de jogos, e aí já dá para concluir que ele não serve? Esse é o ponto 1. O ponto 2 é como o mercado e a visão de mercado de São Paulo é medíocre. É medíocre. Olha as notícias que a gente está trazendo aqui. Uma proposta de troca tripla com o Botafogo. Tentando passar a perna no Botafogo. Me dá 3 jogadores bons aí que eu mando 3 desvalorizados. Um cara que está encostado no Flamengo e que não tem um bom histórico físico, né, pelo menos nos últimos anos. E uma cacetada de jogador do Mirassol, que fez uma boa temporada. Olha só que grande visão de mercado. O Vasco da Gama, na situação que vive, caos também político, tentando vender SAF, não conseguindo, tirou a outra SAF na marra, no âmbito judicial. Pô, consegue achar centroavante. Achou o Germancano e achou o Pablo Verratti, que não tá bem, mas já contribuiu muito pro Vasco. Achou o Andrés Gomes. Achou um Carlos Cuesta ali, que também foi importante. Pô, sai do óbvio. Sai do óbvio e acha jogador bom, que agrega. O São Paulo, ele tem uma visão, assim, ele olha assim pro mercado. Sim. O Mirassol fez uma boa campanha. Vamos tentar pegar todo mundo que tá lá? Porque eles fizeram uma boa campanha. É um negócio, assim, chocante, meu caro Chacon. Não tô nem falando do caso do Lucas Ramon, especificamente o jogador, individualmente, mas é um negócio que me impressiona como o São Paulo não consegue pensar, concatenar 2 ideias e falar, vamos ser um pouco criativo, já que a gente tá na merda, vamos ser um pouco criativo nesse mercado? Para mim não me impressiona não, cara. Porque eu acho que isso que é o São Paulo dos últimos anos, né? Isso mostra como o São Paulo é totalmente despreparado para atuar no mercado atualmente, né? São Paulo olha um time que fez uma boa campanha, fez muito com pouco, acho que vai ser a receita do sucesso completa, e esquece que tem por trás uma gestão que fez isso, né, acontecer. Eu vi recentemente um corte de uma entrevista que deu o presidente do Mirassol, falando sobre o Danielzinho, que estava indo para o São Paulo. Falou que não tem como renovar o contrato por um valor, né, por um contrato que seja de um valor extremamente alto, porque há um projeto por trás. Há algo a ser feito no Mirassol que é com calma, com parcimônia, né? Meus grandes pontos sobre contratações são: elas têm o aval do treinador? Elas têm o ok ali, a assinatura de quem contrata? De quem escala? Né? Que no caso é o Crespo. Porque assim, primeiro, o Crespo pediu o Mailton. Se ele pediu ao Mailton, deu o aval e não utilizou, e agora chegou, falou para a direção, falou, não, pode emprestar. Aí é irresponsabilidade do senhor Hernan Crespo também. Também. Por quê? Ele deu aval para a contratação, mal utilizou e vai liberar para emprestar? Tá errado. Agora, o Mailton, eu acredito que não tenha sido isso, mas ou o Mailton não teve aprovação do Crespo, e aquilo lá, vamos contratar alguém e que se dane, ou o empréstimo do Mailton não teve aprovação do Crespo, ou a contratação do Lucas Ramon não tem aprovação do Crespo. Por quê? A conta não fecha. Ou então, alguém está sem moral, que nesse caso me parece ser o Cédric. Por alguns motivos. Porque, olha só os últimos jogos do Cédric Soares pelo São Paulo. Né? Os últimos jogos do São Paulo e a presença do Cédric Soares. Pouco. E aí eu não estou discutindo se ele é bom ou ruim. Eu tenho diversas críticas ao Cédric. Acho que tem diversas limitações mesmo. Não gosto muito da parte ofensiva que o Cédric pode trazer. Com um time que explora muito os lados. Precisa muito dos lados atuantes, com bons cruzamentos e tudo mais. Não acho que ele seja a grande solução do São Paulo. Mas o Cédric me parece meio escanteado. Parece assim, não conto com o Cédric também.
Só que o Cédric é difícil você emprestar ou vender, porque fizeram o favor de fazer um contrato de 3 anos com o Cédric Soares. E o Maílton acabou de chegar, teve uma tiragem curtíssima no São Paulo. Vou até puxar aqui. Dados de desempenho dele aqui. Na temporada ele fez 40 jogos. Ok. No São Paulo foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. 10 jogos no São Paulo. E aí, definiu-se o que é o Maílton. 10 jogos e já pode emprestar. Porque eu entendo o Maílton ser uma oportunidade de mercados, pegou de graça, o São Paulo tinha lá uma grana de um time que tá quebrado lá na Ucrânia, não vai pagar tão cedo, e se tomar transfer ban lá, dane-se, o São Paulo precisava resolver nem acho a operação ruim, mas essas decisões de contratei, vou vender, vou emprestar, ou o Cédric está sem moral, ou o Mike está vendido. Né? E não vem a chance para a base. E isso continua sendo algo que depõe contra essa diretoria na promessa de campanha. Não faremos contratações se não for para agregar totalmente ao time titular. Para a composição de elenco, utilizaremos a base. E não se faz isso. Porque não se chega para um novo técnico. Diniz já estava, né? Crespo, passagem 1. Uhum. Rogério, Dorival, Carpini, Zubeldia, Crespo 2. 6 técnicos nessa gestão. Acho que não esqueci ninguém. Em nenhuma vez, em nenhum técnico, sentaram para falar, olha, seguinte, queremos te contratar, queremos contar com você, queremos os seus serviços, vamos pagar isso, mas precisamos que você utilize a base. Como? Preciso que sempre no banco de reservas pelo menos tenha 5 garotos da base. Ou que tenham 6 garotos da base entre reserva e titular. Da base atual. Não vai me contar o Lucas como base. Por favor. Ninguém é imbecil aqui. Né? Mas ninguém teve não teve esse tete-a-tete. Então, mais uma promessa de campanha. Não que também me surpreenda. Mas é isso, são essas pequenas contratações que quebram o São Paulo. Porque daqui 6 meses o Lucas Ramon talvez não sirva mais e seja emprestado para o Independiente del Chapéu da Colômbia. Esse é o ponto. Perfeito. Porque é isso. Seria uma coisa se, por exemplo, São Paulo tivesse observado o cara quando ele estivesse no Cuiabá, no Curitiba, quando ele passou, Novo Horizontino, observou e falou, tá, esse aqui é um cara que a gente já vem olhando realmente. Mas não, foi o caso, esse cara aqui fez 1 ano acima da média, vamos contratá-lo que vai dar certo. Assim como foi o pensamento com o Maílton, esse cara está fazendo 1 ano acima da média na Série B, vamos contratá-lo. E assim vai, essa é a roda que vai girando. É só isso, nada contra o jogador Lucas Ramon. Mas Sim. O método de contratação de São Paulo assim, é bem chocante. É bem chocante. Eu, na Liga Master, o Futebol Manager, teria... E olha que eu nem entendo muito de Futebol Manager. Gostava de jogar, mas também como um débil mental jogando. Divertidíssimo. Mas, faria melhor do que essa lógica, entre muitas aspas, de mercado que o São Paulo tem. Que não é lógica nenhuma, né? Que é ver o que tá brilhando ali. Parece o bichinho da luz, sabe? Que vê um negócio ali que tá brilhando e vai atrás. Vê um negócio ali que tá brilhando. O Lucas Ramon, o Mirassol brilhando, olha que campanha. Vai atrás. É um bichinho que vai atrás da luz e não pensa, e não consegue, não tem 2 neurônios para fazer uma contratação. Deixa eu ler uns comentários aqui, o superchat do @1615 André. Ele mandou o seguinte: nós estamos nos autoiludindo com esses nomes. Ninguém que ganha bem e recebe em dia vai querer vir para o São Paulo. Vamos focar em nomes possíveis. Até porque tem isso também. Porque o São Paulo não pode achar que é um tubarão do mercado ainda. Que pode ver um time desses que tem menos estrutura, que tem, enfim, menos tradição, que fazem boas campanhas e acha que pode sair roubando todo mundo também. O São Paulo não é mais esse tubarão do mercado, que já fez outras vezes.